Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nesta semana, vamos ao mundo de Katekyo Hitman Reborn, a primeira parte. Eu sou o Raul e 19 poderia ser 7 e 7 poderia ser 19. Mas já estamos dando nota aqui? Quase isso. Bingo, tá ligado? Virou bingo aqui. Bingo do MDA. Cara, deixa eu ver os números da loteria aqui. Tá ligado? Pega todos os episódios do Normal Days, cada um significa um número, e aí você faz um bingo dos piores, tá ligado? O arco do bingo de Reborn daria melhor que o arco do Normal Days. Deixa eu só fazer uma pergunta, já que a gente falou de bingo aqui, o último bingo que rolou foi um bingo do Animistic, que o Guaraná ganhou uma figure. Mas como o Animistic faliu, o bingo não vale mais porque a empresa faliu, é isso? Isso. Não é que a gente tá quase em outra Copa do Mundo e o filho da puta ainda não mandou a figura. No que vem já tem Copa de novo. Não, mas a empresa faliu. Faliu a empresa. Eu falei, você não paga dívida, não paga mais nada. A figura do Guaraná tá bem aqui. Eu tô com ela aqui, velho. Caralho! Manda essa porra aí, por favor, velho. Vamos lá. A figure tá bem aqui, aí tá nesse momento, tá o Vulpix passando a figure no saco. Vamos fazer um esforcinho aí, ô Vulpeta? Sem meme? Vulpeta, velho. É que no outro Discord eu sou conhecido também como Vulpeta. Aí já sabe, né? E falando isso, aqui é o Vulpix, não o Vulpeta. E o melhor personagem da parte 1 e também do Reborn inteiro é o Rebird. Que nome legal, Rebird. Rebird é muito bom. E tem isso de nome. Como pode ser melhor que um passarinho que canta o hino da escola? Ele ensinou o passarinho a cantar o hino da escola. E o toque de celular dele também é o hino da escola. Porque ele é doente. É da hora isso, porque o filho da puta não respeita ninguém. Ele só respeita a escola, tá ligado? E o passarinho? E o passarinho. O passarinho é o único amigo dele. Beleza. E aí, eu sou o Guaraná, e quando criança, eu andava com 2 cabos de vassoura batendo no meu irmão, que nem o Ribari, tá ligado? Caralho, velho. O que tem a ver? Mas o que é isso? E ele fala isso, e o irmão mais novo é ele, não o irmão dele. Guaraná é o Ribari do Pará, velho. É meme. Imagina o Guaraná falando, eu vou te morder, pegando os cabos de vassoura. É meme. É meme, capa. É meme, capa. Parecendo os caras aí da época da Animistic lá, que só faltava bater na... Não, isso não faltava, não. Caralho, o cara empalava o irmão com o cabo de vassoura, velho. Ah, mano. Tem uns caras aí do Animistic que batiam na mãe, nem por isso a gente fala, né, mano? É, exatamente. Tem os caras aí que foi expulso por bater na mãe. Meu Deus. O editor corta isso, pelo amor de Deus. O problema é, o Animistic já tá falido mesmo, manda o processo pra ele lá. Isso, manda pra ele. O Animistic acabou, pô. O processo vai pro ex-dono do Animistic. A gente tá de boa aqui, Raul. Tá safe, velho. Não, pro dono do Animistic. A empresa faliu, mas o dono continua sendo o mesmo. O dono tá vivo aí, ó. Esse pilantra aí tá vivo, mano. Não sei que história é essa, não. Aqui, Muriel, se você acha o arco de Slice of Life de Reborn chato no anime, é porque você não leu do mangá. Complicado. Quem sabe no futuro a gente fale sobre isso. Ah, não, a pergunta é outra. Será que a gente vai chegar no futuro? Espero que não, cara. Espero que não. Que não. O que eu vou trazer aqui, que eu quero comentar, é uma parte que teoricamente existe nesse arco, só que no anime eles falam, a gente pode cortar essa bosta fora, né? Ninguém gosta disso. É, né, velho? Pode cortar. Ô, Muriel, uma perguntinha, cara. Você prefere... Olha só, vou te dar 3 opções que você tem que escolher, cara. Você prefere, tipo, tomar um tiro, assistir Yu-Gi-Oh! Sevens ou assistir Reborn inteiro? Eu levo um tiro, renasço e assisto Reborn, né, cara? Ele leva um tiro pra assistir o Reborn dando um tiro no Tsuna. Isso, É o tiro do Shiriki no Hono? isso, exato. É, e depois desse tiro aí, a gente volta após os e-mails. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum Grindcast, Sakuga Brasil, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar,
ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E voltamos para os dados técnicos de Katekyo Hitman Reborn, do gênero ação, comédia and slice of life. Olha aí que beleza, esse arco ainda era full slice of life, né? Não, cara, não. Katekyo Hitman Reborn era pra ser um slice of life, ponto. Aí do nada decidiram fazer um Battle Shonen com isso. Não é do nada. Que entra o fantástico Longchamp, grande personagem que afundou essa desgraça na lama. Isso aí é que nem certos anime barra mangá que tá fazendo muito sucesso na atualidade. Era pra ser um anime dramático, tá ligado? E de repente o personagem principal tá fazendo piadinha aí, respirando e batendo nos outros com espadinhas, é isso. Ih, lá vem o cara. É sempre, né, mano? Não podia deixar, velho. Mas é verdade? Cara, já fez um podcast inteiro pra bater nesse. Agora vamos bater nesse outro aqui, por favor? Deixa aquele lá. Já bateu o suficiente lá. O Katekyo Hitman é aquele excelente mangá pra ler, pra te ver como é que funciona realmente o negócio na Shonen Jump, sabe? Tipo assim, o meu mangá está prestes a cair no limbo da existência, vamos virar a chavinha pro Battle Shonen, né? Que é uma coisa que engraçado que a gente viu até no Bakuman, eles comentar esse tipo de coisa, né? Como o último recurso pro mangá não ser cancelado, ele vira um Battle Shonen. E cara, quando tu lê o mangá do Katekyo Hitman, que eu quis ler, que eu nunca li o comecinho dele, eu resolvi ler. Mano, primeiro que tem muito mais slice of life, né? Muito mais episódios. E quando aparece um personagem, um tal de Longchamp, que é um personagem que não existe no anime porque eles cortaram ele da existência. Tipo, é um arco inteiro que ele aparece, são 6 capítulos. Quase que em seguida, depois, magicamente aparece o arco que a gente vai comentar aqui, que é o único arco do anime, sabe? Exatamente. Tipo, o negócio afundou na lama, então a gente tem que, gente, não some do mangá, mas dá uma diminuída, sabe? Essa carga do slice of life da comédia, dá uma desaparecida do mangá, porque ele era só isso. Uhum. Ele não tinha mais nada, ele era só esse mangá, mangá, assim, de piadinha repetida, de cada personagem ter a sua gimmick, e aí isso ser jogado um personagem contra o outro em cada episódio, é isso aí, sabe? Era isso até o capítulo 62. 1 ano e meio de mangá não tinha Battle Shonen. Nossa senhora, velho. O anime, ele é de 7 de outubro de 2006 a 25 de setembro de 2010. E sabe quem entrou no lugar de Reborn no anime? Na mesma hora? Bakuman. Esse que a gente falamos agora há pouco, olha só. A referência não era à toa. Foi tudo de caso pensado, assim. Eu lembro que a gente reclamando na época que Bakuman cancelou o Reborn no anime. Lógica. Acho que ele. O estúdio é o Artland, que é o estúdio de Mushishi e Super Dimension Fortress Macross. Faliu! Ou seja, Reborn faliu aí o estúdio. Tudo é aquela lógica, não. O anime de 200 episódios, com certeza, foi esse anime que faliu o estúdio. A termo de curiosidade, pra quem ouvia no Animistic, Artland é citado em um dos primeiros tábulas redondas do Animistic, quando a gente fala sobre estúdios, essas coisas assim, se eu não me engano. O diretor do anime aí é o Kenichi Imaizumi, que é o diretor da 3ª temporada de Kingdom. Eu não cheguei a acompanhar essa 3ª temporada de Kingdom, então eu não sei o que dizer muito sobre ele. Esse anime é um grande mangá, né? É um grande mangá, ponto. É aquele clássico quando a pessoa diz pra Tina, eu tô assistindo o Kindle, pô, o mangá é melhor. É a única coisa que tu fala pra ele. Sabe? Sim, é um grande mangá, ponto. Acabou. O mangá é bom, é aquele joinha ali. Lê o mangá. Leia o mangá de Kingdom, por favor. Você tem alguma coisa pra falar sobre o diretor, ou Guaraná? Freelancer que tá aí passeando pela indústria, já trabalhou fazendo storyboard em coisa da Chef, coisa da Toei, em coisa da Pierrot. O maluco tá andando por aí fazendo muita coisa. Ele tá trabalhando como diretor de episódio em uma porrada de anime, cara. Ele fez muito storyboard em anime aleatório por aí. O próprio Mushishi, acho que ele teve muita conexão com a Artland nessa época. Eu acho que Fibrain apareceu uns tempos ali. Ele foi diretor de episódio, inclusive, até do Sangatsu no Lion, que já teve episódio aqui. Pois é. Então ele já apareceu aí em umas coisas bem antigas. É alguém experiente da indústria aí, cara. Chutam aí provavelmente com seus mais de 30 anos já de indústria, talvez. E é incrível como praticamente 2 das 4 temporadas aí de cada ano ele aparece como diretor de episódio de algum anime aí. O streaming onde você pode assistir o anime é a Crunchyroll, tem as 9 temporadas lá, mas nesse arco a gente vai falar só da primeira e não completa, né? Porque a primeira temporada, ela começa o arco dos Anéis Vangala, só que ela só começa, então a gente vai parar no fim ali do arco do Mukuro, e na parte 2 aí a gente pega o melhor arco do anime aí, ou o único. Ué, não acaba ali?
As outras 8 temporadas é o anel voando, tá ligado? Achei que só tinha 2 temporadas. Acho que poderia ter acabado no Vongola ali mesmo, o arco do Varia. O mangá tem 42 volumes e foi concluído / cancelado. Putz. E foi publicado no Brasil, né, cara? Foi publicado pela Panini no Brasil, não, no Japão pela Shueisha, na Weekly Shonen Jump, quando eles comentaram, de 2004 a 2012, ou seja, o anime terminou antes do mangá. Vamos ser justo. A gente vai falar bastante aqui da nossa opinião e tal, mas assim, eu sou muito fã dessa obra, só que ela é um cocô. Sim. É uma bosta. É aquela obra que ela sempre aparecia naqueles podcasts clássicos, tá ligado? Aquelas pauta fria de é uma bosta, mas eu gosto, tá ligado? Isso, Guilty Pleasure, famoso Guilty Pleasure. Só que assim, vamos ser honesto que 42 volumes, 8 anos aí de publicação, basicamente, o anime, né? Mais ou menos. O mangá, na Shonen Jump, dá um sucesso, né? Vamos ser sinceros, assim, que... Sucesso total. Nem Prince of Tennis teve isso. Porra, o cara... Olha esse cara, velho. Olha esse cara. Olha o exemplo, velho. Eu esqueci de falar que o Guaraná é só um convidado lá do Sakuga Brasil, viu? Do Catu. Joga lá pro Catu agora. Catum, pô. A autora do mangá é a Akira Mano, né? O que ela tá fazendo agora? Tem um mangá dela sendo publicado, eu acho, até se vocês forem no aplicativo da Jump, vocês veem lá. Mas ela também lançou um one-shot chamado Hot, que era de Rock no Gelo, na Shonen Jump, e foi um one-shot meio ruizinho, tá ligado? Inclusive. Ela fez o design do anime do... Ela fez de Psycho Pass, né? Eu acho o design dela muito legal, cara, inclusive. Sim, sim. Os trabalhos dela são AIDS Live, Shonen Spin, Nepur, Yakyu Densetsu Pichan, Meu Deus. Petit Rabbit, Monkey Business, Bakuhatsu Hawk, o Reborn e o design de personagens do Psycho Pass. A gente pode dizer que esse é a obra de maior sucesso dela, então. Não, o design é do Psycho Pass. Justo. Não, a gente não pode falar de qualidade, a gente tem que falar de sucesso. E querendo ou não, Reborn é um sucesso. Então, eu não falei qualidade, porque eu não li as outras obras, então eu não posso avaliar a qualidade, eu falei sucesso. O mangá de maior sucesso dela é esse, ponto. O Psycho Pass é... Vulpix, fala pra gente aí qual que é a sinopse da história. Vamos lá. A sinopse de Katekyo Hitman Reborn começa com Tsuna, né? Também podendo dizer que é o Sardinha. Sim, Tsuna pode ser traduzido como Sardinha aqui no Japão. É o Tsunayoshi Sawada. Tsuna é escolhido para se tornar o 10º chefe da família Vongola, que é uma máfia, né? Uma máfia nipo-italiana. Então a máfia se muda, né? De Itália pro Japão. Na verdade é que acontece que nem é muito parecido com o que acontece com o Jojo, né? O cara estrangeiro resolve se mudar pro Japão, comer alguém. É o que diz na história, o cara se aposentou. Aí ele manda alguém pra falar, ó, vai treinar mais um ali pra me suceder. Aí ele falou assim, olha gente, eu me aposentei, esse aqui é o segundo líder, eu vou lá pro Japão comer umas mulheres lá já... E é isso aí. Qual que é a história? É Jojo ou é Reborn? É Joe Born. Joe Born. E eu acho engraçado que eu tava lendo no mangá que ele acabou sendo escolhido porque os outros 3 tinham morrido. Esse aqui que era o mais competente levou um tiro, esse aqui que não sei o que morreu envenenado, esse aqui, então é tudo. Imagino que era o menos competente que convive, então. Quão competente ele poderia ser, né? Não, o mais competente morreu com um tiro na cabeça, ele falou. Então imagina o Tsuna, né? Não, o Tsuna foi escolhido porque ele não morreu com o tiro na cabeça. Eu acho que eu entendo porque o chefe da Varia fica puto, né? Porque o cara é fodão, olha aí, vê o que é o escolhido. É o cara fodão, e olha aqui, tipo assim, morreu 1, morreu 2, morreu 3, agora, pelo menos agora vai ser a minha vez, né? Aquele ali, ó. É um fulano lá do Japão. O fulano. Legial lá do Japão, tá ligado? O Reborn também é foda, né, cara? Porque o arco baleno, fudidão, não sei o quê. Só que aí, tipo, aí você pegar os 2 pupilos dele. É o Tsuna e o Dino, tá ligado? Puta que pariu. Foda do Reborn é isso. Se tu começa a pegar a parte pós-shonen, né? E é tipo assim, quando viram um Battle Shonen, tu começa a ver o começo, fode muito, porque ela não planejou os personagens pra um Battle Shonen, velho. Tipo, o próprio Dino é a piada dele é que ele é completamente inútil se os homens dele não estiver por perto, sabe? Olha, essa frase é muito dupla. É, mas é exatamente isso. Se os homens dele não estiver por perto, ele é inútil. Exatamente. Os homens dele. Não é à toa que ele chama Dino Cavalone. Exatamente! Tanto que é engraçado que no Arco do Futuro sempre tem um homem dele com ele, sabe? Não sei se vocês perceberam isso, justamente por causa dessa gag, que era do começo, pra funcionar. O Muriel dando material pra Fujiyoshi. Exatamente. Cara, mas Katekyo Hitman, ele é material pra Fujiyoshi total, velho. É, demais. Nossa, é muito! Demais, é demais. Sabe o que eu acho engraçado também do Tsuna? É porque esses tempos atrás eu tô começando a desenhar, né? E aí eu quero desenhar umas menininhas bonitinhas, aí eu tava
falei, vou ler um mangá aí que tem umas meninas bonitinhas pra mim aprender alguma coisa. Tudo pelo estudo, né? Aí eu fui pegar To Love You pra ler. Cara, o Tsuna me lembra muito o Rito, velho. Só que o Rito, a forma que o Rito toma no cu é muito melhor, né? Porque o Rito, ele explode e cai em cima de uma mulher. O Tsuna só explode e cai em cima de outra bomba, sabe? Então é tipo, o Tsuna e o Rito, eles têm uma build parecida de status, só que os dois têm destreza baixa, só que o Rito tem luck alta, né? E o problema é que a segunda bomba geralmente é do Lambo. E só pra garantir aí o que o Muriel tinha deixado claro, o apelido do Dino é o Cavalo Selvagem. Mas olha aí, nossa. Assim, ela deixou muito fácil pra se fudir hoje, velho. Deixou fácil demais. Deixa. Muito fácil, é muito fácil. Ou pra ela mesmo, né? Porque capaz que... mas aí, né? Cara, ator de mangá, ou ele... todos eles, pra mim, eles são pervertidos. Todos eles. Todos eles, né? Esse Muriel. A carreira deles começa pela delícia, é certeza isso. Isso é garantido pra mim. Começa pela delícia. Começa fazendo dojinshi. A maioria começa lá na Comic Cat, não é de se esperar, na verdade, isso, né, cara? Ah, e disso tem muito, né? O cara vai estudar desenho, é a buba. Buba. Mas é verdade, olha a quantidade de diretor ou autor de mangá que usava pseudônimo pra trabalhar em hentai / doujinshi. Menos o pessoal da Clamp, essa aí não, né? Até de Jojo tem. Então, Raul, o que você ia falar mesmo? Ovo Pix, qual que era a sinopse mesmo? Que já passou dessa parte. A gente parou na sardinha, né? Isso. A gente parou na sardinha que tem que virar o 10º Vongola, né? 10º chefe da máfia ali, por causa que o nono, né, envia um bebê pra treinar ele. Nossa, velho. É exatamente isso. E era isso, a comédia, né? A comédia da história até se virar um Battle Shonen. Ele era um bebê extremamente forte, que dava uns tiros com uma bala especial. Como é que é o nome do lagarto dele lá? O camaleão, né? O Leão. Leão. Isso, Leão. E o Leão que virava várias coisas, se transformava em vários objetos diferentes. Inclusive uma pistola. Inclusive a pistola que ele atira. A brincadeira é que cada personagem trazia uma gag diferente, alguma coisa assim, e ele misturava umas gags e acontecendo as piadinhas ali durante os episódios. E era só isso. Os primeiros 61 capítulos do mangá é basicamente isso. E eu me pergunto o que tinha nessa bala. Eu acho engraçado que me corrijam, porque dessa vez eu não deu tempo de eu ver o anime, porque eu não consegui. Eu ia querer ver o mangá e ver o anime. Mas no anime eu lembro de que ele já tinha balas diferentes, né? Ele tem a bala que é só pra dar o instinto, né? Aí ele tem uma que ele dá em certas partes do corpo pra deixar mais forte. E na luta contra Mukuro, tem a bala especial, né? Na luta contra o Goku, ele pega a Kokotodan. É que no mangá, por exemplo, a Shinukidan, a bala, ela tem efeitos diferentes pra onde acerta, então é a mesma bala. Isso, exatamente. Isso é a mesma bala, É a mesma bala. Só onde acerta é diferente, todas elas têm nome tosco. É que na verdade, tipo, é a mesma bala, só que ela é mágica. Onde acerta, ela faz a boa. Então se ele acerta nas pernas do cara, o cara pula, enfim, era isso. Os primeiros 61 capítulos é isso. E tinha aquele gag também da parte quando usava o Shuriken no Rono no Tsuna, que ele, né, perdia a roupa dele. Então, o que eu acho legal é que no mangá ele não perde a roupa, né? Sério, eu não cheguei a dar uma olhada no mangá, né? Então, no mangá é tipo assim, ele cai morto no chão e ele sai da própria casca. Nossa. Ele explode de dentro do próprio corpo. Que é tipo o renascimento, né? Isso, é renascimento. Ele renasce do próprio corpo morto, aí ele sai só de cuequinho, só com uma roupa íntima, né? As meninas saem de calça, inclusive alguns capítulos lá do mangá, com as gurias, elas saem de calcinha e sutiã, daí ele sai de cueca. É o quê? Mas eu acho que pro anime funciona, né? Eu acho que funciona até melhor que a casca. Porque ele explode energia como se fosse, tipo, renascendo mesmo, né? Então ele acabava perdendo a roupa no processo. Isso, no anime eles fizeram ele perder a roupa, no mangá eles saem da própria casca e no mangá as gurias também levam Shinuki no Rono, elas saem da... É verdade, no mangá elas levam também. Elas levam também, aí tem mais cenas picantes. A gente tem o Tsuna, um cara muito louco que só queria ficar de boa. Muito louco. Não, o Tsuna é um fudido, velho. Não, Não, fudido não. Ele tava feliz com a vida dele. Não tava, não. Ele estava conformado. Ele não estava feliz. Faz sentido, Muriel. Agora eu vou botar fé no que você falou. Por exemplo, assim, que nem eu falei, aí a comparação continua a mesma com o Rito lá do outro lado, porque é a mesma coisa. É tipo o presidente corno, assim, né, velho? Tá conformado. Isso, exatamente. Ele é o tipo de... Ele é aquele clássico personagem. Eu sou ruim nos esportes. Eu sou ruim nisso.
eles estão rindo das minhas notas, eu tenho uma personalidade merda, meu quarto é o lixo, eu tenho a cara mais tosca dos personagens masculinos do mangá, todo mundo tem cara de protagonista, menos eu. Nossa, é muito engraçado quando ela desenha, tipo, Goku Dera e os outros no mangá, quando tem alguma cena séria, o rosto deles ela faz bem detalhado, né? Eles são mega detalhados e o do Yamamoto, o do Mukuro, e o dele é o mais simples de todos, sabe? Ele realmente foi feito pra ter cara de personagem genérico de background, sabe? Ele vai ficar com a cara mais detalhada lá na frente, a gente não vai chegar nisso agora, mas ele fica. Ele tem um pouco disso no arco do Mukuro, bem na última luta, né? Que o já tem uma expressão mais séria no rosto do Tsuna. Que é a expressão do primeiro Vongula, né? Porque ele herdou isso do tataravô dele, né? Eu acho que isso o anime explica muito bem, que o anime vai colocando aos poucos, né? Que ele vai reconhecendo ali algumas coisas, e o Reborn, esperto como sempre, vai pegando, né? Falou, então, realmente, ele reconheceu isso. É isso, no anime eles adaptaram, justamente porque eles cortaram muita coisa do 60, não tá o 61 capítulos de Slice of Life, muitas coisas eles foram colocando, eles pegaram só os episódios muito importantes, que apresentavam personagens, ou que apresentavam algum conceito da mitologia que provavelmente naquela época ela nem tava pensando pra isso virar o Battle Shonen, no caso, mas eles adaptaram isso pro anime, né, pra as coisas ficarem mais rápidas e mais consistentes, tanto que se perde muito pouco no anime, assim, tu assiste o anime e tu acredita, esses personagens são a introdução dos personagens pra quando o negócio ficar sério, na verdade não é isso, mas no anime parece mais interessante esse arco, realmente, do Slice of Life. No mangá é realmente tortura ao ponto de, que nem eu falei, eles apagarem um personagem da série, sabe? Eles literalmente apagaram o cara não existe no anime. Cara, se ela quisesse realmente fazer um Battle Shonen, o personagem principal ia ser o Hibari. O Hibari eu acho que é o que mais funcionaria como protagonista do Battle Shonen, aquele que é o fodão e sabe disso, sempre tá com aquela cara de mal. Agora o Tsuna não, cara. O Tsuna eu acho que o mais parecido com ele, assim, protagonista de Shonen, é um cara que tem até um apelido parecido, que é o Midoriya, né? Que é o Deku de Boku no Hero. Sabe o que é engraçado do Hibari? Porque no anime, o Slice of Life do anime, ele não aparece muito, né? Ele aparece alguma coisinha ou outra dele, mas é pouquinho dele. No anime até nessa primeira temporada é pouco do Hibari. No mangá, assim, direto o Hibari aparecia do nada, assim, nesses arcos Slice of Life que eles nem colocaram, por isso que o Hibari aparece pouco. E eu ficava, quando eu tava lendo, por que o Hibari tá aqui? Porque o Hibari não tem uma piada mesmo, assim, pra ele, sabe? Você quer quebrar alguém na porrada, pô. Ele tá esperando o Battle Shonen começar. Ele é muito mais o rival, o anti-herói da história, sabe? Ele é um personagem muito mais de Battle Shonen do que de gag em mangá. É que ele tava já esperando o Battle Shonen começar, pô. Ele tava falando pra autora, bora, porra, quero começar a porrada, velho. Que horas começa o Battle Shonen nesse mangá, mano? Não, velho, a primeira luta do Hibari, não sei se no anime é assim, mas eles vão lá na sala do Hibari pra eles apanhar do Hibari, o Hibari manda eles lá pra eles apanhar. No anime, o Tsuna fica machucado e eles deitam ele no sofá do Hibari. Quando ele acorda, ele fala, pô, o que a gente tá fazendo aqui? No mangá é diferente. Aí o Hibari chega e dá um cacete em todo mundo. Então, aí quando o Tsuna luta no modo Shinuki com o Hibari no mangá, o Leon vira uma arma pra ele enfrentar o Hibari. O Hibari tem uma arma, ele vira uma pantufa. Pode crer. Uma pantufa. Por quê? Porque é um mangá gag de comédia, não é um Battle Shonen. Por que vira uma pantufa? Aí tem outras vezes que eles se enfrentam no mangá e ele vira um espanador, sabe? É sempre o Hibari lá com as tonfas dele, o cara lutando com ele com um espanador, velho. Só tem uma luta que funciona como Battle Shonen nesse anime, que é contra o próprio Mukuro, cara. Nem contra os asseclas do Mukuro, realmente parece o arco de Battle Shonen. Eu não falo que é uma piada de vergonha, é uma piada porque realmente parecia uma piada, aquela luta de eu vou fazer isso aqui, tipo a luta da Bianchi. A luta da Bianchi é mais uma piada por causa da flauta lá e o veneno dela. Sim. Quando eu tava lendo o mangá, deu pra sentir bem isso. Era um negócio que, por causa desse arco que eu falei, que é o arco lá do grande Long Champ, nunca esquecer eternizado Long Champ, e aí até na wiki, se tu for procurar a wiki do cara, tá dito, esse personagem foi cortado do anime por causa da grande impopularidade dele, sabe? Ô, Muriel, você que tá com o mangá na cabeça, o Sasagawa, o Ryohei, ele realmente não era da equipe do Tsuna no Normal Days, cara? Eu não lembrava que ele demorava tanto pra entrar na equipe, cara. Então, no Normal Days tem no mangá tem muitos mais capítulos que o Ryohei participa da história. O Ryohei participa muito mais desses capítulos gag de mangá por causa daquele extremo, aquela piada daquela gag dele. Então, tipo assim, muita dos personagens, poxa, esse personagem mal apareceu nessa temporada, né? Quando tu vai ver, por exemplo, o Ryohei é mega importante no arco seguinte.
E nesse arco ele é só pra ser espancado, né? Nos Normal Days do mangá, ele aparece em muito mais capítulos. Eu lembro muito vagamente do mangá, que faz muito tempo que eu li. Mas eu lembro que quando ele luta com o Tsuna no mangá, é muito mais assustador, tipo, o Tsuna vai tomar um cacete. No anime é bem mais comédia mesmo, tá ligado? É bem comédia também. Mas no mangá realmente dá medo do Ryuhei dar um cacete no Tsuna. Dá aquela tensão. No anime, não. Quando ela fez essa virada, tu fala, as batalhas contra os amigos do Mukuro ali são corrida, é porque eu tenho essa sensação que, tipo, a gente faz algo agora, ou o mangá é cancelado. Então, todos os capítulos desses enfrentamentos acontecem em um capítulo só, justamente pra o pessoal que pega a revista pra ler, ver que aquilo agora é um Battle Shonen, sabe? Tipo assim, toda a ação acontece, ele tem, inclusive a luta do Gokudera com o Chikusa, no mangá é muito massa o enquadramento, as cenas que ela bota lá com o Yoyo dele, cara, é muito bem feito, sabe? É uma luta mega rápida, é um capítulo só, que nem no anime, é mega rápido, por isso que é mega rápido, né? Porque o mangá realmente dá pra sentir essa corrida, a gente tem que mostrar os combates o mais rápido possível, e a gente tem que mostrar que ela sabe desenhar combate, sabe? Que esse não vai ser só um mangá mais de comédia, então, por isso que dá essa corrida, aí quando chega no boss final, ela dá tempo pra respirar e acontecer realmente alguma coisa lá, mais pro final do arco, sabe? O começo do arco é mega corrido, eu acredito justamente pra mostrar pras pessoas que agora isso é um Battle Shonen, sabe? Eu acho que é por isso que é corrida. Pelo menos foi essa a sensação que me deu enquanto eu tava lendo, sabe? Porque quando eu tava nesse arco do Fantástico Long Champ, eu tava muito de saco cheio de ler essa merda, sabe? Tipo, eu tava, cara, tá muito chato. E outra coisa, se você, sei lá, realmente pensasse em fazer um Battle Shonen, cara, fazia muito mais sentido colocar a Aibin no time do que o Lambo, cara. Com certeza. Mano, é assim, não tem os poderes dos personagens que são introduzidos no primeiro arco, em nenhum momento ela pensou nesses poderes muito pro Battle Shonen. Tipo assim... Não, tanto que o próprio Lambo que vira da equipe era só uma piada dele ficar jogando bomba lá e se lascar com a própria... Ele era o Coyote. Esse e o Lambo, a versão adulta dele, né? A versão de 10 anos, na verdade, ele vai ter uns 15 anos, né? Não é adulto ainda. Mas toda vez que ele aparece, ele só aparece pra tomar no cu. E chorar também, pra falar que ele chora, que ele também chora quando ele cresce. O Gokudera, o poder dele, claro, ele joga bomba, funcionou bastante no final, na hora de converter pra um shonen. Mas, cara, simplesmente era pra ser a piada dele explodir as coisas. A Bianchi, que era o veneno, cara, em nenhum momento isso foi usado de uma forma inteligente pro shonen, por exemplo, sabe? É verdade. Porque também não era pra ser uma piada. Tudo era pra ser uma piada. O negócio da Bianca, a piada é, tipo, ela usar qualquer coisa pra fazer comida de veneno. Tem um episódio que, que ela vai no zoológico lá e quer levar os animais, tá ligado? Pra comer. E fala, pô, isso aqui deve ser gostoso. Tanto que a Kokokodan existe, né, nesse arco aqui, a bala especial que bota o protagonista pra próxima forma dele, porque a Chinook-dan não funciona mais pra um Battle Shonen. Ela funcionava muito bem pra um gag mangá, né? Pra um mangá de comédia. O cara pula, rasga a roupa, fica só de cueca, sai fazendo um monte de merda. Pra um Battle Shonen já não funciona mais aquela esquema. Por isso que a Tamiya jogou fora. Tanto que a partir do arco da Varia, Chinook-dan deixa de existir, basicamente, né? Até porque precisaria deixar de existir, porque isso acontece com o Dino também. Isso deixa explicado nesse primeiro arco, na parte da luta com o Mukuro, né? Que a especialidade do Léo é ver qual que é o aprendiz e criar uma arma que faça sentido com o aprendiz. No caso, a Chinook-dan faz sentido com o aprendiz, como o chicote fazia o sentido com o Dino, né? A Kokokodan, né? Ele deu as luvas e a Kokokodan. Só que é aquilo, ela se aproveitou de um conceito que já tinha, que era gag, que era o bicho que podia virar qualquer coisa, pra criar isso na hora, sabe? É aquele negócio que o autor, quando chega nesse ponto, ele tem que se virar, ou vai ser cancelado. A gente sabe como é difícil publicar um mangá, então tu não quer ser cancelado. E eu vou dizer, cara, que ela fez... esse arco, assim, foi uma virada que deu certo pra obra, a obra se recuperou, e o próximo arco, que é o melhor arco da franquia, a gente vai falar muito dele aqui, ela se virou muito bem com o que ela tinha, sabe? Eu, pelo menos, acredito que ela fez limonada com os limões que ela tinha, sabe? Transformar aquele gag mangá, que todos os poderes foram só pensados pra fazer piadinha, num shonen de batalha funcionar, não funcionou. Mas Anéis de Mongol é um arco que funciona, cara, incrível que pareça, é um arco divertido. Sim, é. Não, mas o próximo arco é muito bom. Então, o Normal Days no anime, que nem eu tinha lembranças muito ruins. Eu reassisti e me diverti. Aí eu parei pra pensar, eu falei, pô, eu olhava com a visão errada. Porque, como o Muriel explicou aqui, não era pra ser um Battle Shonen. Então, até ali, o Normal Days, como um slice of life de comédia, é muito divertido. Ele, sabe, eu não vou falar que é a melhor comédia do mundo, nem precisa ser, é um mangá semanal. Mas ele é muito divertido, ele funciona pra aquele público. Eu falei, no anime eles foram espertos, eles pegaram o Normal Days lá do mangá e
pegaram o que funcionava, o que era bom, o que era divertido, o que a história realmente precisava pra fazer sentido. Mas como aquilo já não era no futuro da obra, eles não precisavam colocar tudo no anime, né? Exatamente. Até porque a galera que foi assistir o anime não queria aquilo, né? Provavelmente. O mangá virou popular basicamente depois que ele virou Battle Shonen. Essa é a realidade. E você vê que as coisas foram feitas de maneira corrida pra tocar de gênero, né? Que, por exemplo, eu comentei sobre Pink, seria muito mais honesto colocar do que o Lambo. Eles criaram a Chrome, né? Só que, cara, se você pegar no Normal Days, você tem vários diálogos do Tsuna com o Reborn falando sobre a Haru, né? E eles poderiam colocar a Haru com algum poder, alguma coisa assim, e a Haru ser a névoa, cara. Eu acho que não teria problema nisso. Eu quis desenvolver a personagem, né? No final ela não quis usar. E aí o que acontece? A Haru acaba acontecendo a mesma coisa que acontece com a Kyoko, fica meio que voando na história, sabe? São as duas piores heroínas da história da Jump, velho. Não, elas não são heroínas, elas só estão ali porque a piada era outra, era ter um triângulo amoroso. Como aquilo não funcionava mais porque a história mudou, elas ficaram jogadas. Exatamente. Mano, elas ficaram perdidas, cara, dá pena. No mangá do Normal Days, cara, elas participam bastante mesmo. Principalmente a Haru. Principalmente a Haru, mas a Kyoko parece muito mais também. Muito mais. Tanto que a primeira garota que toma uma Shinuki dando na cabeça, elas participam muito mais, como eu falei, o Ryohei participa muito mais. Mas é que nem tu falou, Raul, mudou, virou a chave. A gente precisa correr, virou a chave. E a autora não conseguiu encaixar elas na história nova que queria contar. Aí ela não tinha outras personagens femininas que se encaixavam no conceito da névoa, né? Daquela que criar. O Hokudo em si tava preso, né? Que ela prendeu ele, então ela criou um personagem novo do nada. E foi muito do nada, tanto no mangá quanto no anime. Sim, e aí ela criou a Chrome, que não é nada mais, nada menos do que uma real doll pro cara, né? Infelizmente, essa é a realidade. Mas a questão é que não existe não tem muito... Eu até brinquei quando a gente foi falar aqui antes de começar a gravação. Putz, a gente vai fazer uma review de 7 episódios, né? E se tu for parar pra pensar, nem uma review de 7 episódios dá pra fazer, porque de consistente mesmo narrativo, a gente tem o quê? 3 episódios, sabe? Que é isso. São os 3 últimos. 3 últimos episódios, a única que é o Mokuro falso, quando tu derrota o Mokuro falso, que aí começa a ter alguma profundidade narrativa. E outra, hein? Realmente funciona. São 3 episódios de bom Battle Shonen, que é aquele que você tem a luta final e você tem aqueles flashbacks meio que rápidos explicando por que aquilo está acontecendo, né? Aí o Reborn começar a explicar. O engraçado é que eles estão lutando e o Reborn tá lá no meio, tipo, narrando e explicando, isso tá acontecendo por causa disso aqui, tá ligado? É porque ele não pode se envolver, no Reborn ele não se envolve. Não, ele não pode se envolver, ele é só o professor, né? Ele só vai, que nem ele falou, ele só ameaçou entrar na luta quando a vida dele estava ameaçada, né? Porque ele era o único que tava de pé e aí o Mukuro atacou ele, né? Mas quando... mas ele só se defende, né? Ele nem ataca de volta. Ele só se defende. Quando o Tsuna levanta, é da hora, cara, porque é uma cena que é bem de Battle Shonen, né? Que ele pega, assim, o Tsuna pelo colarinho e fala assim, chega a dar pena, tá ligado? E sabe o que é que mais pega ainda, Raul? A musiquinha. Puta, a trilha sonora é fenomenal. A musiquinha quando ele tá levantando do chão, sabe? E aí ele levanta, o fogo dele acende, sabe? Dá na cabeça dele, quando ele pega a Kokorodan, quando ele leva o tiro a primeira vez, ele fica com as luvas. Essa cena... Essa é uma das melhores OST. Essa é uma das melhores OST dos animes. Ela te vende a nova história, sabe? Quando eu tava assistindo Katekyo Hitman, é engraçado, é divertidinho, sabe? Era um anime que eu tava assistindo, tipo, um episódio por dia, às vezes 2, e eu ia lá assistir outra coisa junto. Eu tava na escola ainda, tinha tempo pra ficar o dia inteiro assistindo anime, essas coisas. E aí, quando deu essa cena, que o negócio, assim, o Muriel lá nos seus 14, 15 anos, é isso aqui, sabe? E aí aquela musiquinha toca, eu assistindo aquele anime, aquela qualidade RMVB maravilhosa da época, né, que a gente baixava. Cara, te vende muito. Porra, só podia assistir um episódio, né, mesmo? Porque, porra, né, velho? Sim. Pra baixar demorava um século. O foda é que a expressão do Tsuna muda aí, né? É porque é a expressão do primeiro, né? Isso, mas tipo assim, a gente ainda não... a gente, na hora eles revelam, mas tipo assim, ele começa a ter uma expressão de protagonista de shonen, quando ele é a primeira vez, sabe? O olho dele, o formato do olho dele não muda, mas a expressão facial dele muda, né? E te vende o personagem. Porque aquele olhar, na verdade, é o poder principal dele, né? Porque o poder dele é analisar friamente a luta. Ele não conseguia dominar esse poder, porque ele tinha esse poder que guardava
guardado dentro dele que vinha dos antepassados, que foi o primeiro. Kokodan. Quando ele toma Kokodan, ele consegue dominar esse poder. E esse que é o poder de analisar friamente. E analisando friamente, ele consegue usar o que ele tem. Porque se você parar pra pensar, ele continuou sendo porradeiro, né? Ele aprendeu a usar a luva, ele aprendeu que pode colocar fogo naquela luva e usar meio Tony Stark, assim, pra voar. Só que o poder dele continuou sendo porrada. Só que o principal mesmo, e isso mostrou muito na luta com o Mukuro, eu gosto como esse episódio se desenrola, porque explica isso muito bem, é muito introdutório pra que vai ser o poder dele dali pra frente, é que o Mukuro começa a bater, ele não consegue acertar, e o Mukuro meio que começa a se desesperar, e ele tá ali frio, só fugindo e batendo. Inclusive tem até uma cena que é muito boa, que o Tsuna levanta, tipo, bate no Mukuro e fala, vira pro Reborn e fala assim, cuide deles pra mim. Aí o Reborn vira e fala, não fica se achando muito! O que o Reborn explica é que a Shinnok-Dan era uma... Eu lembro dessa explicação, é que a Shinnok-Dan, ela pegava a pressão exterior e usava essa questão da pressão do que vinha de fora pra ele ficar forte, né? Tipo, do momento, assim, do desejo, do último desejo, a pressão do exterior. E a Kokodan pega o poder que tá dentro dele, né? E solta. Você vê que o mais importante é isso de analisar, que dali pra frente a única coisa que ele vai aprender é como usar a luva mesmo, né? Porque ele vai aprender o X-Burners, as coisas tipo assim, ataques que é com fogo e a própria luva que ele tem. O nome da habilidade dele é Impertuição, né? Um negócio assim, a personalidade dele muda. Inclusive, né, dele, enquanto ele tá nesse modo da Kokodan, ele fica muito mais calmo, muito mais tranquilo, não é aquele piá desesperado que ele é fora. E é engraçado, né, porque ele é um piá, aquele protagonista genérico de Eti, só que sem a parte do Eti, porque ele tem que se fuder mais. E aí, quando ele pegava a Shinnok-Dan, ele era explosão, sabe, tipo, e aí ele fica frio. É bem interessante essa parte que você estava falando de que ele muda, né? Ele se torna mais atencioso também, o Tsuna, nessa Kokodan. Que também, se a gente for ver lá aquela luta contra o Mukuro, já acho que no episódio final mesmo, desse arco 26, que tem a parte quando o Mukuro, ele tá possuindo o corpo do Gokudeira e da Bianchi ao mesmo tempo, e os dois corpos estão batendo no Tsuna. Na verdade, eles estão batendo, né? O Tsuna, ele tá revidando de uma maneira com que consiga salvar os dois, então meio que ele toma essa posição de líder também, né? De que eu preciso proteger aquelas pessoas que são os meus amigos, né? Ou a minha família, no caso. A gente vê muito de personalidade do primeiro, né? Do primeiro Vongula. A gente tá falando muito do Tsuna, e principalmente falando muito da luta com o Mukuro, mas sabe uma coisa que é muito engraçada? É que a autora conseguiu inverter o poder de Cavaleiro do Zodíaco, né? Porque o que o Ken e o Kakimoto morreram e levantaram, sabe? Foi um absurdo, cara. Eu acho que eles caíram e levantaram umas 10 vezes, cara. Mano, o maluco tem o poder de um ioiô, velho. Não, mas o poder principal dele lá é os negocinhos de veneno, né? As agulhas. E o poder do Ken é muito maneiro, só que foi muito mal utilizado, né? Que é o dele mudar o dente lá e virar animal. O Ken mal é usado, né? Porque ele é usado aqui nesse arco, que acabou a participação dele no anime. Ele é usado. Ah, não, tem um negócio lá no futuro. Ele aparece lá no futuro. Ah, mano, não. Ele aparece lá no futuro, é uma ilusão, além disso. E, cara, o cara não é usado mais. Nenhum desses dois. É porque, na verdade, eles são do grupo do Mukuro, né? Então é outro rolê. E o bacana é que você entende por que eles estão fazendo isso, né, cara? Primeira vez, realmente, na história, que, tipo, os personagens têm um passado, isso não é uma gag, é algo sério, sabe? É a primeira vez que, tipo, gente, agora a gente vai colocar coisas sérias nessa história de verdade, tá? Não há nada de piadinha. Se você olhar por outro ponto de vista, eles poderiam ser os protagonistas, porque eles queriam acabar com o ciclo, né, cara? Porque eles sofreram, eles foram praticamente crianças sequestradas e usadas em várias cirurgias lá pra um negócio de poder. Os caras mataram o grupo lá, só que deixaram eles jogados, os Vongola não fizeram nada com isso, e eles queriam se vingar por aquele círculo de mafiosos que só fuderam com a vida deles, cara. Então, se você olhar por outro lado, eles poderiam muito bem ser protagonistas dessa história se essa história fosse outra. E, cara, a gente tá falando só dos últimos episódios. Porque é o que importa. Cara, é que assim, a gente pode ficar lembrando de várias cenas de piada, mas não tem lá tanta coisa. É aquele tipo de coisa que, na verdade, assim, vamos ser sinceros, as piadas é divertidinha, mas, por exemplo, não é um Konosuba, sabe? Não é um Konosuba que as piadas te marcam, sabe? Quando tu assiste, por exemplo, um anime que nem Konosuba, ou, por exemplo, um anime que nem Gintama, um mangá que nem Gintama, que as coisas que acontecem de piada, elas te marcam, sabe? Faz, sei lá, 10 anos que eu li Gintama e eu lembro das piadas, sabe? Eu lembro do acontecimento, claro, na minha mente. Não é só uma piadinha simples, tem coisas que ficam na tua mente, sabe? A Katekyo Hitman Reborn, a parte ali de piada, é um negócio que tu vê, ri, um pouco engraçadinho, e depois de um tempo apaga da tua mente isso. O grande problema das piadas de Reborn é que é repetitivo. Cada personagem, ele tem uma piada única. Por exemplo, Gokudera, ele quer ser o braço direito do Tsuna, e ele
ele faz um monte de merda pra isso, e a única piada que ele tem fora isso é o negócio da irmã dele, né? Que ele tem um... Ele não pode olhar pra irmã dele. Ele não pode olhar pra irmã dele, que ele fica com dor de barriga porque a irmã dele dava biscoito com veneno pra ele. Aí o Sasagao é o negócio da luta do poder ao máximo, né? De sempre se esforçar ao máximo. O Hibari, ele não gosta que as pessoas se unam em grupos. Ele acha que isso é uma palhaçada e ele quer bater em todo mundo que se une em grupo. Você tá me dizendo então que o Hibari é anti-coronavírus? Cara, isso. Exatamente! O Hibari é o maior exemplo do anti-aglomeração, cara. Ele tá correto, ele tava certo o tempo todo. Ó, a gente podia botar uns 100 Hibari no Brasil, assim, espalhar. Na verdade, o Hibari, ele nada mais é do que o Atila Yamarino, cara. Látis amarelo com as tonfas. Agora eu tô imaginando ele com as tonfas. Exato. Se o Atila Yamarino tivesse duas tonfas, ele ia dar um cacete em todo mundo que se unisse lá, se ficasse começando a se juntar, cara. Ia ser mais convincente se ele tivesse fazendo os vídeos com uma tonfa, né? Aí você tem o Lambo, que ele só queria vencer o Reborn, numa luta uma vez, tá ligado? Ele é o maluquinho lá do Takagi-san, tentando vencer, mas nunca consegue. Aí Pin explode. Aí Pin, ela tem vergonha, né? Quando ela fica com Ela tem uma contagem regressiva na testa dela. Ela tem uma contagem regressiva que é aquele jogo de Mahjong, tá ligado? Sim, e ela... Cara, a piada dela, de verdade, assim, no mangá principalmente, é que ela explode. É isso. Que ela fica quando ela fica com muita vergonha, ela começa a fazer uma contagem regressiva e explode. E tem o meu personagem favorito ali, do time da família Von Gola, que é o mais tonto também, que é o Yamamoto. Yamamoto, ele acha que é toda uma brincadeira. O cara acha... É impossível esse Yamamoto, ele é muito tonto, velho. Os caras se comendo na porrada, tá ligado? Isso é tudo brincadeira. Ele... vamos brincar? Tem um cara ali esfaqueando o outro. É brincadeira. Mas, pô, ele é bem sério, né? Na questão de vão machucar os meus amigos? Não vão, não. O cara realmente é da hora, velho. E até as meninas são de piada única, né? Você tem a Haru, que se apaixona pelo cara e que tenta fazer qualquer coisa pra ficar junto dele. E outra, ela gosta de criancinhas, né? Então ela se diverte lá com as crianças. A Kyoko, que é... Não, ela não tem piada nenhuma. A Kyoko não tem piada, não. Então, no mangá, ela também não tem piada, velho. Kyoko, ela era o objetivo do Tsuna, né? É o clássico Vamos dizer objetivo do personagem. Cara, é muito parecido. Cara, não. É que é muito parecido com o Tulaviru, cara. Chega a ser, tipo assim... Cara, é muito... O protagonista tem um objetivo, a guria até gosta do protagonista, só que nunca tem essa conversa entre os dois, né? É contemporâneo, não é? Os dois? Eu não sei se é contemporâneo, mas é muito parecido. Eu acho que é, hein? E provavelmente os dois copiaram isso de algum lugar, né? Então, de qualquer forma... Ah, com certeza, isso aí é... Não é nenhum... Eles não criaram... Eu não tô falando que o Tio Loviru criou isso, né? Mas é muito... O Loviru é de 2006 a 2009. A Reborn é de 2004 a 2012. Então pode ser que os dois são contemporâneos. E os dois são muito parecidos. Os protagonistas são parecidos, sabe? Personalidades dos protagonistas. É muito engraçado. E continuando com a parte de piada, você vê como que as piadas é única, que você conta uma só, você conta a história todinha do personagem. A Bianca, ela só quer fazer os negócios envenenados, porque ela quer matar o Tsuna pra poder voltar pra Itália com o Reborn. E o Dino é o cara que ele só quer... Na verdade, o Dino é o cara que só funciona quando tá os homens dele do lado. É, exatamente, essa é a piada. E aí tem o fantástico Long Champ. Meu Deus, esquece o Long Champ. O Normal Days no anime, só me lembro que tem um episódio que eles vão pro Hopi Hari, mano. Muito foda, velho. E tem o Futa, que foi uma piada que não funcionou, que é tipo, quando chove, ele não consegue controlar os poderes dele. Então, é engraçado que ela não sabia como usar o Futa, e tipo, ele aparece, sei lá, 2 capítulos com ele, e ele é um personagem que realmente desaparece, sabe? Ele realmente desaparece. É, porque ele tava ali só pra ser sequestrado mesmo, né? Não, é que então, tipo assim, como não era o plano ser um Battle Shonen, tipo, entrou o Futa, aí essa é a piada dele, putz, não sei como usar essa piada, vou deixar ele de quieto pra um canto, né, deixar ele pra um canto. E eu só acho que ele só aparece no futuro, né? Não, ele aparece no do Hokudo, né, e no futuro depois. Mas, tipo, o Futa, eu quero dizer que no mangá, tipo, o Futa sai, depois praticamente que ele é introduzido, ele não aparece quase mais, e aí ela, pra cumprir o buraco, ela apresenta o incrível Long Champ, né, o Long Champ, meu Deus, que personagem horrível. E aí, tá vendo? É esse negócio, tipo, quando você pega o Normal Days, em 10 minutos, contando a história dos personagens, você explica todas as piadas de todos os episódios. Por que é isso? E aí o Reborn cria situações absurdas, tipo, vamos fazer bola de neve, a guerra de bola de neve entre as famílias. Aí começa com bola de neve, aí outro já começa a botar veneno na bola de neve, aí o outro já começa
a colocar bala na bola de neve. É isso, sabe? Mas, tipo assim, não tô dizendo que esse episódio específico é ruim, mas todos os episódios é uma variação disso, sabe? Em vez de ser a briga de bola de neve maluca com as piadinhas dos personagens, é, sei lá, boliche maluco com as piadinhas dos personagens. É nesse nível. Eu acho que só tem uns 2 episódios que realmente vão contribuir com o futuro, que é os primeiros, né, que apresenta o Tsuna, e depois aquele episódio um ou 2 episódios de treinamento, que ele dá o bastão pro Yamamoto que vira espada, né, e o arco de treinamento pro Goku Dera ficar mais tranquilo, porque o Goku Dera é meio desesperado, né? Então, é isso que eu falo da diferença do anime pro mangá, porque no mangá e anime, é legal esse arco, porque esses episódios do Normal Days é literalmente isso, introduzir os personagens e alguns episódios que evoluem o personagem de alguma forma. A maior parte dos episódios do anime do Normal Days, salve algumas exceções, eles estão fazendo uma dessas duas coisas. No mangá tem muito mais coisa, que é literalmente só as piadinhas. Aquele capítulo específico não está fazendo nada pelo mundo, não está fazendo nada pelos personagens, os personagens não estão sendo desenvolvidos, o que não é necessariamente uma coisa ruim, porque ele é um gay. A ideia era ser esse tipo de obra, né? Porque é o Slice of Life, né? É isso. Exatamente. Então não tem problema, né? Mas no caso do anime até é muito melhor, porque a história já não vai ser mais isso, sabe? Então ler o mangá, esse começo é bem torturoso, e tu entende o porquê que mudou quando tu lê o mangá. Por isso que eu achei legal eu ler o mangá, porque eu entendi o porquê que mudou, porque eu não estava mais aguentando ler, sabe? Eu já estava entrando no modo leitura dinâmica, porque já encheu o saco, as piadas já tinham enchido o saco. O Long Champ é um péssimo personagem. Mano, que puta mulher, pelo amor de Deus, velho. Cortaram o cara do anime. Cortaram o anime de tão ruim. Cortaram ele do anime de tão ruim que essa porra era. Sério, cara, o cara é tão ruim que eles não colocaram no anime, velho. É essa a verdade. E ainda é o personagem favorito da Kiramano, tá ligado? Porra, Kiramano, você tá de sacanagem. Isso explica muita coisa, cara. Sabe, tem um outro arcobaleno, que é o militarzinho, né? Que é azul, a coisinha dele. É o Coronero. Ele aparece na primeira temporada do anime? Aparece no episódio do Hopi Hari. Aparece no episódio do Hopi Hari, o Coronero aparece. Quando ele é introduzido no mangá, é num capítulo que tem o Long Champ. E aí tem um outro Akobaran que eles usam um capacete, não sei se vocês lembram. Ele aparece na primeira temporada do anime? Viper, é o Viper. Não aparece. Acho que não. No mangá ele aparece com o Long Champ. Mano... Na primeira temporada, o máximo que eles fizeram foram citar a palavra arcobaleno. Isso não foi nem explicado. É por isso até que eu nem coloquei aqui na pauta pra gente aprofundar sobre o termo, porque o termo só é explicado no Anel Svangula. Aqui só o Mukuro só cita, né? Ele não é um bebê comum, ele é um arcobaleno. E ele começa a chamar o Reborn de arcobaleno algumas vezes, né? Durante a luta. Só que não é nada explicado até ali. Não é explicado, não vou dizer que é explicado no mangá isso. Mas no mangá aparecem outros, parece mais 2, né? É citado um pouco mais disso no mangá, só que isso não está no anime, por quê? Porque faz parte do arco do Long Champ. E aí eles tiraram, porque o Long Champ não pode existir. O anime, o arcobaleno vai ser explicado melhor na parte 2 desse podcast aí, que será a parte dos Anéis Vongla. É porque já constrói, sabe? Porque assim, tu vê que a Ipin e o Lambo são 2 bebês. Só que porque eles se comportam como crianças, querendo ou não. E no caso dos outros 2, eles se comportam como adultos, assim como o Reborn. Então, antes do arco do Mukuro, no mangá aparece eles, 2 pelo menos, esses outros arcobarenos na história, e é falado um pouco sobre eles. E no anime não, por causa do Long Champ. Então, eu acho que eles não quiseram complicar, porque eles, como esse arco é até o final do Mukuro, você pode ver claramente que é totalmente introdutório, e aí quando você chega no arco dos Anéis Vongla, você começa a usar o que foi introduzido como roteiro do arco, né? É que nesses capítulos sobre os arcobarenos é só um lampação também, não fala muita coisa. Não tinha como eles botarem isso no anime, porque eles teriam que criar um episódio novo, porque não tinha como fazer essas histórias sem o Long Champ, porque girava em torno do Long Champ essa parte do mangá. Deus do céu, eu não aguento mais o Long Champ, velho. Eu tive que ler os arcos do Long Champ, então vou fazer vocês não aguentarem de ouvir o nome do Long Champ. Vai ter que ter o Long Champ na capa desse episódio, sabe? A gente tem que lembrar que os arcobalenos, eles são explicados até o final da história. O último arco do anime você cancela o arco deles. Então o que acontece? Até o final da história a gente vai descobrir muito aos poucos o que são os arcobalenos. Até nesse momento a gente só ouve o nome, né? Que o nome é arcobaleno, sabe? Que aquele tipo de bebê é um arcobaleno. Só que o que é, o que faz, o que consome, a gente ainda não sabe. Onde vive? Só no arco só no último arco. E você só vai poder ver no
no mangá, porque com certeza não vai sair anime disso. Eu faço uma comparação muito boa entre Katekyo Hitman Reborn e Bleach. Porque o Bleach, o primeiro arco, era arco massa, né? Não sei o que. Aqui o primeiro arco de Battle Shonen do coisa, é o arco do Mokuri. Pô, legal, isso aqui, não sei o que. Aí o segundo arco é o melhor arco da série. Aí o terceiro arco já começa a tropeçar. Mas isso tinha tudo pra ser o melhor. O conceito é bom. E aí tu como leitor, pensa, pô, esse podia ser o último arco. Mas não, tem que ir lá chafurdar na merda. Bleach e Reborn fizeram a mesma coisa, chafurdar na merda. Tem uma coisa interessante, é claro que essa obra faz muito melhor, porque o autor é muito bom, tá ligado? Talvez um dos melhores da geração. Mas se você pegar o começo, a estrutura do começo de Yu Yu Hakusho e a de Reborn, é parecida. Em qual ponto? Primeiro, os dois eram histórias que não eram pra ser Battle Shonen, né? O Yu Yu Hakusho, na verdade, era pro Yusuke ficar resolvendo casos e fazendo comédia ali na cidade, né? Aí falaram, não, tem que ter um arco de batalha. Aí eles começam a colocar rapidamente os personagens ali que vão ser os parceiros. E aí eles têm uma grande batalha, que é o Torneio das Trevas, e no caso é a Batalha do Mukuro. E no final, você tem um grande poder que é recebido, que você tem um grande sofrimento até esse poder, né? Do Tsuna, ele superar o medo pra receber a última bala. E do Yusuke, ele recebe o poder da Genkai, logo antes da batalha final. A questão que a gente tem que entender, assim, ele ter mudado de um Slice of Life pra um Battle Shonen não é uma crítica à obra, porque isso é uma característica da indústria deles. Esse arco do Mokuro é bom, é legal. O próximo arco que a gente vai falar é muito bom, só que pra mim, a autora, essa história, primeiro, ela não planejou ela pra ser um Battle Shonen. A autora, claramente, não tem muita noção. Isso é um problema, na verdade, bem comum dos Battle Shonen. Eles não sabem escapar da fórmula. Todos os arcos que se seguem a partir do próximo, eles seguem exatamente a mesma fórmula do arco dos Anel Vangola. Todos os arcos e mini arcos entre do futuro, que dá pra dividir o do futuro em 3 arcos diferentes, ele segue a mesma fórmula. Tem um inimigo forte, arco de treinamento enfrenta o inimigo. Aí não, esse não era o inimigo de verdade, é arco de treinamento enfrenta o inimigo. Não, mas agora é a batalha final contra aquele inimigo de verdade. Treinamento. Mano, eu não queria entrar no mérito do arco do futuro, mano, mas tem 3 arcos de treinamento eu falo até saga do futuro, né, pra ser mais justo. É o arco do futuro que tem a Vanguard Box, né? Sim. Só que o foda é que as pessoas dizem, putz, mas isso aí é clássico de shonen, mas dá pra saber usar. Porque ela não sabia como resolver as situações, como evoluir a história dela a partir desse ponto, porque ela usou uma vez a fórmula, porque ela foi obrigada a usar, porque não era a ideia inicial, mas ela foi obrigada a usar pra obra sobreviver. E beleza, e agora? Eu não faço ideia do que fazer com isso. E aí repetiu, e os próximos arcos que levou o cancelamento do mangá, seguiam a mesma estrutura. Exatamente a mesma estrutura, chega a ser chata. E aí as pessoas, mas Dragon Ball assim, não é. Aí que tá, Dragon Ball não é assim. Se tu pegar pra ler o arco, o Dragon Ball, ele inventou os torneios, basicamente, né? Ele popularizou essa questão. Mas se tu for parar pra ler Dragon Ball, tu vai ver que não é assim. Por mais que o Akira Toriyama teve várias péssimas tomadas de decisão e aí já tava de saco cheio de escrever Dragon Ball e tu consegue ver isso lendo, ele sempre tentava criar algo diferente pra poder a obra funcionar, sabe? E no arco do Freeza, o Goku tá treinando lá na nave, mas não existe um arco de treinamento. As coisas em Namek acontecem de formas completamente diferentes do que temos o inimigo mais forte, arco de treinamento, e vamos enfrentar ele, que é um problema, por exemplo, de Dragon Ball Super, que é só isso. Dragon Ball Super é só isso, arco de treinamento, inimigo, arco de treinamento, inimigo. E não era assim em Dragon Ball. Isso vai acontecendo com o próprio Bleach também, que você usou como exemplo. E Bleach também, o primeiro arco de salvar a Rukia e o segundo arco de salvar a Orihime são um espelho um do outro, estrutural. Não que Dragon Ball não cometa esses erros, que eu falei, o Akira Toriyama, ele cometeu muitos erros, mas até quando ele fazia arcos de treinamento, ele tentava inventar estruturas novas. Cara, assim, as pessoas só assistiram um anime de Dragon Ball, vale muito a pena ler o mangá, cara. Porque o Toriyama, ele é muito bom, por exemplo, em enquadramento, narrativa visual, o cara é muito foda. Não é à toa que ele virou um dos mangás mais populares. O mangá de Dragon Ball é muito bom, velho. Não, ele é. Ele é, até, quer dizer, até um certo ponto, né? Vamos ser sinceros que... Não, eu falo o clássico. O clássico. O mangá clássico até a luta com o Piccolo Jr., sabe? Ali onde... Que é o clássico, podia ter terminado aqui, né? Aqui era suficiente. A obra já tinha chegado no ponto que ela precisava, mas enfim, isso aí é outra discussão. É um problema da Shonen, inclusive, da Shonen Jump, querer sempre estender as obras populares, né? Isso é outra discussão. Você tem Naruto, Bleach, essas são obras que derreteram por conta disso, né? Katekyo Hitman pra mim também é uma obra que derreteu, mas não era planejado, não é que nem, por exemplo, a gente vê One Piece, tem sempre a piada, putz, One Piece não acaba nunca, mas quem lê One Piece, tipo eu, já sabe que a obra tá acabando, porque tu vê que a narrativa, ela sempre esteve progredindo em direção pra isso. Tu vê que, tipo, cada arco, cada acontecimento, cada coisinha, o Oda já tinha
meio que semi-planejado pra ser aquilo, sabe? Tu consegue ver que é um cara que quando ele chegou a fazer a obra dele, ele falou, é mais ou menos isso que eu quero. Eu tinha um caminho traçado. Aqui no caso do Cateo Ritmo Reborn, tive um problema, vão mudar tudo que eu pensei pra ser essa coisa nova e agora eu vou ter que inventar isso em tempo real, porque não vai tirar férias pra fazer a obra, né? Tu tem que inventar em tempo real e a gente tem que entender a indústria japonesa, como é que funciona, né? Esse negócio, tem que esticar, tem que ser popular, o mangá, cara, tem toda essa pressão, né? Como a maioria dos mangás, a gente sabe que em menos de um ano ele é cancelado, em menos de 6 meses, às vezes é cancelado, muitos atores não planejam a longo prazo a obra, né? E é o que faz o Oda ainda mais foda, que a gente tem que lembrar que antes do Oda, eu acho que a única grande coisa do gênero de Battle Shonen eram duas coisas. Primeiro era o personagem bombado e o segundo era algum torneio, né? O torneio de algum motivo. O Oda, ele montou uma estrutura narrativa pra Battle Shonen que foi seguido por todo mundo depois. Mano, é uma coisa legal pra falar, né? Se for ler o mangá de One Piece, vai ver que não tem arco de treinamento, nem de torneio, até o Novo Mundo. O primeiro torneio, assim, de One Piece, ele é no arco do Dom Flamingo. Você esqueceu a Dave Backfight lá do Fox? Não, mas é que assim, lá era uma gag, não era um torneio, sabe? Não era um negócio de torneio, você entendeu? Era uma piada e era um negócio de um circo, né? Era um circo. Aquilo era palhaçada. É massa pra caramba aquele arco, mas ele não entendeu o que eu quis dizer por torneio. Eu tô ligado. Você não ouse falar mal do Norobino. Todo Norobino. Mas e aí, arco de treinamento, a gente teve o time skip, que eu não considero arco de treinamento, porque ele não é em volta do treinamento deles, é time skip. Time skip é exatamente pra pular o treinamento. Exatamente. E o único treinamento que teve de verdade agora foi agora em um ano. Foi na prisão que ele ficou treinando. Coitado da galera, né, mano? Vocês querem dar spoiler de One Piece, mano? O cara vem aqui seco, vê o Reborn e a gente tá dando spoiler de One Piece, né, mano? Spoiler de One Piece é sacanagem, né, mano? Olha o spoiler, que vai prejudicar toda a experiência dele. Ele treinou em um ano. Puta, não vale mais a pena ler. Acabou a história pra mim, eu descobri. Mano, tem que ser justo com todo mundo, né? A gente tá citando outras obras porque eu acho que Reborn é um caso legal de olhar a indústria, como funciona a Shonen Jump, cara. E a gente consegue olhar pra Reborn e depois comparar com outras obras e ver como algumas das atitudes de como a revista funciona atrapalham a qualidade das obras, por exemplo. Dá pra ver muito isso aqui no Reborn. Era uma obra que ela realmente foi estendida. Valia muito mais a pena, em questão de qualidade, ela trabalhar os arcobarenos no arco do futuro e fechar ali a obra. Valia muito mais a pena do que arco da Chama da Terra que ela inventou porque ela tinha que inventar alguma coisa. Literalmente, aquele arco da Chama da Terra lá existe única e exclusivamente porque ela tinha que inventar alguma coisa pra chamar a atenção do público. Porque ela queria ganhar dinheiro por mais tempo, né, Diego? Exatamente, porque em questão narrativa pra obra tá enrolando, podia ter ido direto pro arco da Arcobareno, inclusive. Que provavelmente ela não teria sido cancelada se tivesse tomado essa decisão. E agora chegou aquele momento maroto, né? A gente falou sobre todo esse arco gigantesco do anime. É o momento que eu mais gosto. É a hora das considerações finais e a nota pra Katenkyo Ritmo Reborn, parte 1, né? Que é até o final do Mukuro, a gente tem que deixar isso bem claro. É difícil falar de parte 1 de Reborn, porque a gente não chega nem na parte boa. Bom, começando aqui, Katenkyo Ritmo Reborn não nasceu para ser um Battle Shonen, né? E foi mudado porque o seu foco não estava dando certo. E quando a gente vê isso, a gente bota isso no papel pra analisar, isso é um problema, porque é um problema gerado a partir de que sua base não foi presetada, não foi montada justamente pra isso. O que normalmente teria que ser feito pra isso, né? A autora, a Kiramano, ela teve que pegar o que ela tinha pra conseguir transformar. E nisso ela teve que pegar o Lambo, o que é um puta erro de história, né? O Lambo é um erro da história, não tenho dúvida disso. Tanto que, né? Gerou arcos aí futuros que nem vamos dizer qual é, né? Mas já deixando claro aqui que é um arco futuro, culpa desse Lambo aí. Mas enfim, voltando a falar do começo, né? Arco Normal Days aí que não vence, sabe? Pra mim é muito arrastado, as piadas são muito repetitivas, como a gente mesmo disse aqui. Fazer piada uma, duas vezes é ok. Não é como o Konosuba que as piadas podem ser repetitivas, sabe? Acho que não funciona dessa maneira. Se é algo que eu posso tirar de positivo, acho que é a fidelidade do Goku dele. Eu gosto da fidelidade dele, como um braço direito, assim, do Tsuna, sabe? A determinação dele de querer proteger, então, fazer dessa, tipo, ser uma família mesmo, que é como ele pensa. Agora tem algumas coisas que eu acho meio tosco, como, por exemplo, a própria questão do meu personagem favorito aqui, que é o Yamamoto, né? Ele sempre ser tão tosco de não conseguir perceber que aquilo tem momentos sérios de isso aqui realmente é uma família, mas sim que eu só preciso proteger porque são meus amigos, sabe? Acho que isso é um pretexto que não me convenceu muito, desde o começo.
Agora, a parte dos outros personagens Normal Days, que eles estão lá mais pra cumprir comédia mesmo, e depois ficaram jogados muito à toa pela história, como a própria Kyoko, que deveria ter sido mais importante do que ser uma princesinha a ser resgatada toda vez, né, e ser o objetivo do Tsuna, que na verdade o objetivo dele foi mudado, né, agora é o objetivo dele daqui pra frente, né, já a partir desse arco do Oroku do Mukuro, é desenvolver como líder da máfia. Eu gosto da evolução do Tsuna, porém eu acho muito lento, acho que pode conversar sobre isso mais pra frente, né, dos outros arcos. Eu gosto da ideia do Tsuna ganhar uma luva especial, né, como arma pra ele, e um ponto interessante, uma curiosidade aí sobre essa arma dele, é que na arma dele, pelo menos acho que eu lembro pela primeira vez que aparece aquelas luvas que o Reborn dá pra ele, tá escrito 27, 27. 27 quer dizer Tsuna, né, porque Tsu de Chu e o Na, que vem de Nana, que é o Nana seria 7 em japonês, então Tsuna. Então por isso que é tipo o Gomu do Luffy. Go, que é 5, Mu, é 6. Então por isso é 56. E geralmente em algumas ilustrações, o Oda coloca o Luffy com a camisa 56, né, até do Gomu, que é do golpe dele. Então tem várias dessas coisas aí que a gente pode ficar dizendo aqui, brincar com esses números aí, nome, que não dá pra perceber se você realmente, tipo, não vai mais a fundo essa pesquisa, né. É uma curiosidade interessante, assim. Tem o próprio Mukuro mesmo, pode ser também, né. 696, pode ser. Acho que é o do Mukuro, alguma coisa assim. Mas a gente não vai entrar nesses méritos, né, não é importante aqui pra considerações finais, mas é uma curiosidade. Eu acho que essa numerologia é mais interessante do que o próprio arco Normal Days, né, então eu acho que eu resolvi comentar sobre isso. Olha, eu sou bem feliz com esse arco, eu não consigo passar muito pano pra esse arco aqui, porque pra mim, realmente, ele melhora mais pra frente, né, no próximo arco ele dá uma boa melhorada, com a base meio falha que ele tem aqui, tirado daqui, né, é o que ela conseguiu fazer, então acho que pelo menos isso eu posso dar uma colher de chá. Se não fosse por isso, acho que seria bem abaixo mesmo. Não sou muito feliz com essa primeira parte, o próprio arco do Oroku do Mukuro não me convence muito, difícil, acho que eu vou dar 4,8. Cara, é bem como a gente falou durante o podcast em si, né? Tipo, o formato que o Reborn foi montado não era pra ser o Battle Shonen. Se eu falar isso aqui é mais do mesmo que o Vulpix já falou, né? Então, tipo, nem vale a pena muito falar. As piadas estão ali, elas são repetitivas. Só que eu não tenho problema com piadas repetitivas, porque realmente eu acho que dá pra você fazer uma mesma piada várias vezes, dependendo se... Só que tem muita questão do contexto, da situação, e você saber fazer elas, e eu acho que o Reborn, assim, as piadas sempre tinham um time meio estranho. Eu diria, tipo, errado, por assim dizer, sabe? Algumas horas assim eu falo, caraca, mano, eu acho que essa piada não precisava ser encaixada aqui, eu podia ser encaixada em outro momento. Teve várias situações assim que eu consigo olhar e falo, bom, ok, né, e tal, tudo bem. E, querendo ou não, depois o mangá vira um Battle Shonen que não era pra ser Battle Shonen, provavelmente ali a gente só tava querendo escapar do nosso querido cancelamento. E ok, eu acho realmente que, como o próprio Muriel falou durante o podcast, a Akira Mano, ela tira leite de pedra, cara, com o que ela tinha ali. O universo estava criado, as piadas já estavam feitas, as informações já estavam ali. Ela tinha que dar um jeito de transformar aquilo no Battle Shonen, e de alguma forma ela conseguiu, porque Anéis Mongolas, e pelo menos o começo do Arco do Futuro, são bem interessantes pra Battle Shonen, sendo bem sincero, são arcos legais de se acompanhar, até que certo ponto que decaem também, mas isso aí a gente não vai citar hoje e tal, tudo isso. Mas assim, no anime, o Normal Days, tipo, até que assistindo de novo, eu me diverti mais do que na primeira. Acho que na primeira assim eu levei muito arrastado, pelo menos eu não li mangá que nem o Muriel, então não tive que lidar com o Longchamp, nem todas as namoradas dele. Do Muriel ou do Longchamp? Do Longchamp. As namoradas do Longchamp. Era a gag dele, sempre aparecia com uma namorada diferente. A gag dele eu apareço com uma namorada diferente e elas são todas bizarras. É só isso. Essa é a gag dele. Além dele, o fato dele ser irritante, que é outra gag dele. E a família dele ser irritante e bizarra, que é outra gag dele. Dá até pra dizer, se duvidar, que a primeira parte de Reborn no anime, ela é um filler, tá ligado? Não é que ela seja um filler, mas o Longchamp aparentemente era um personagem importante nessa primeira parte. Ele realmente aparece bastante. Ele aparece muito, é uns 9 capítulos, cara, de Longchamp. E eles tiveram que cortar o Longchamp do anime porque o personagem era insuportável. Da existência! Então, tipo, cara, eu acho real que a Amanda, ela consegue tirar leite de pedra de Reborn. E o normal deles, por assim dizer, tipo, assistindo de novo, eu acho que não é tão ruim quanto eu lembrava que era, né? O arco do Mukuro também é legal, né? Tem um Hibari alérgico com a Sakura, todos esses bagulho aí. Então, cara, eu acho que eu morro no 5,5, tá ligado? Eu acho que merece, tipo, pelo menos aquele 5,5 ali, pelo esforço da Amanda de conseguir ter transformado essa história. 6 pelo Rebirth, foda-se. É uma obra que eu gosto muito, e aqui entra uma coisa que eu sempre falo lá no Grandcast, o melhor podcast de RPG do mundo, você pode ir lá escutar. A caixa registradora. Nossa, não podia faltar, né? Pô, no Jojo não fiz a minha propaganda, cara. Fui arrombado comigo mesmo. Ô, Muriel, a propaganda é feita em todo o e-mail. Eu sei, mas, né, não dá. Eu perdi a piada, eu tenho que fazer, faz parte da minha gag, entendeu? Entendi. O Muriel está perdendo a essência dele, ele tem que se focar mais. O Muriel não é mais o mesmo. Ele tá perdendo a posição dele pro Chris, cara. Mas o Chris faz propaganda do Grandcast dentro do Grandcast. O Chris é outro nível, cara.
O Chris, cara, eu tive que cortar porque ele fez propaganda do Grinding Cast 5 vezes no episódio do Digimon. Eu deixei uma só, cara. Não, o Chris é outro nível, cara. A gente tava às vezes falando no podcast, lembra lá? E aí a gente falou de um jogo tal lá atrás, ele, sim, o Grindcast número tal, vai escutar agora, sabe? No meio do Grindcast. Ele faz propaganda do Grindcast dentro do Grindcast. O Christian é outro nível. Isso é Inception, cara. Nossa, é 10 camadas de Inception de propaganda. Mas vamos lá, é uma coisa que eu sempre falo lá também, que é assim, você pode gostar de uma obra merda e não tem nada de errado com isso. A menos que você goste de Long Jump. Aí você não... Ou Prince of Tennis. Sacanagem. Uma obra merda não significa que ela não tenha coisas boas, e essas coisas boas não façam você gostar dela. Então não tem problema. E pra mim, Kateru Reborn é um guilty pleasure meu. Eu vi umas 2, 3 vezes, eu li o mangá algumas vezes, só não tinha lido o começo do mangá, que eu li a partir do Mokuro por algum motivo, que eu não sei porquê, mas eu li assim. E, velho, o que nem já citou aqui 1000 vezes, é uma obra que ela com certeza foi criada pra fazer um mangá de comédia, gag, e não tem Maria, tu não gosta de mangá de comédia, por isso que tu tá xingando. Não, cara, eu adoro o mangá de comédia Origintan, Psycho, esqueci o nome da Psycho Soul, eu acho muito foda. E são mangás que eles consistem, por exemplo, em estilo de escrita parecido, que é cada personagem tem sua piada, sabe? Só que enquanto os autores dessas obras que eu citei fazem um trabalho excepcional de conseguir variar as piadas das características dos personagens e colocar uma em cima da outra e fazer um negócio que, por mais que tu leia 100, 150 capítulos, 160 com os mesmos personagens, com a mesma gag, tá rindo e tu lembra do momento, sabe? Muita pouca gente cita o Psycho Soul, tem uma cena que um dos personagens, ele literalmente vira o pescoço 180 graus, assim, num negócio absurdamente impossível. Eu sei que é esse personagem. Tu sabe o que é? Cara, eu me caguei de rir nessa cena, assim, é o segundo episódio, Dani. Cara, eu me caguei de rir ao ponto que eu nunca esqueço disso. Cara, é que ele fala, tipo assim, eu tô nas costas dele, não tem como ele perceber que ele tô aqui. Aí, porra, ele vira 180 graus o pescoço e tipo, mano, é de cagar de rir o negócio. E, então, pra mim, assim, na parte que diz respeito a ser um mangá de comédia, Katekyo Reborn é um mangá medíocre. Ele não chega a ser ruim, péssimo, ele é um mangá bem medíocre, que no começo, é legal, e depois ele começa a enjoar e tu já tá lendo, assim, sabe, umas risadinhas mais frouxas. E aí chega o rei, ele aparece, Longchamp. Pro verdadeiro protagonista, né? Verdadeiro protagonista. Você não conhecia o Longchamp até ouvir esse podcast, você só viu o anime. E você não sabe o quão abençoado você era. O arco que esse cara aparece, tipo assim, ele aparece por bastante capítulo. Ele foi cortado do anime, porque realmente o negócio foi tipo assim, que o pessoal brinca, né? Foi o último prego no caixão, nail in the coffin, pra obra, eu acho, ir pra lista de cancelamento, porque é muito ruim mesmo. E aí ela se vê com assim situação, que é o clássico. Temos que virar no Battle Shonen pra sobreviver. Não quero que a minha obra seja cancelada, eu tenho que pagar a suma da minha casa. E aí, esse primeiro arco do Mokuro, ele é ultra corrido, porque quem não sabe como funciona a Shonen Jump, ela tá com a corda no pescoço, ela não tem muitos capítulos pra se livrar das vezes da corda do pescoço, ela tem que fazer subir a popularidade da obra dela. Então, o começo do arco do Hokuro, por mais que sejam 6 episódios, e se não me engano são 10, 12 capítulos, é bem curto mesmo, ele é mega corrido, justamente pra mostrar ação, tanto no anime quanto no mangá, e mostrar a capacidade que essa obra, que esse mundo tem, como um Battle Shonen. Por isso que ele é corrido. O final é a única parte legal, mas em geral, por mais que eu ame essa obra, por mais que eu goste da musiquinha que toca com Tsuna, e essa musiquinha me inclina a dar uma nota melhor por causa da musiquinha, porque a musiquinha é boa, malditas musiquinhas. Na real, a trilha sonora de Reborn é legal, cara. Mas essa musiquinha, ela grudou na minha cabeça. Ela tá aqui, tá tocando agora na minha cabeça. Vocês não sabem, mas ela tá tocando. É um tema muito legal, sabe? Funciona. E te vende. É aquele negócio que tu tá assistindo uma coisa ruim, mas a música é tão legal que tu tá, tipo... É que nem é muito jogo que a gente fala... Esse foi cortado. Censura propaganda. O público só escutou os pis, ó. Isso. Censura propaganda de um certo podcast aí, sacana. É que, tipo, combate do jogo é ruim, mas a musiquinha do combate é legal, sabe? É tipo isso. Então, pra mim, é um arco meia boca pra caramba. O próximo arco que a gente vai falar no futuro, talvez, ou nunca, ele é um arco legal. Aí sim, é um arco de shonen massa. Mas, por enquanto, esse primeiro arco do anime, quando a gente tá variando o anime, e o anime, por uma graciosidade divina, por uma bênção divina, não tem o Longchamp. Então, acaba sendo só uns 26 episódios de pura mediocridade.
mediocridade é mediano. Um anime mediano. Então, a minha nota para Katekyo Reborn, primeira temporada, os meus 26 episódios, é 5 Long Champs de 10. Eu acho que mediano, medíocre, né? Eu acho que é a palavra que descreve Reborn. E se você pegar e olhar o anime como os dois arcos separados, o primeiro arco, o Normal Days, ele é uma comédia bem mediana, sabe? Se eu fosse dar uma nota só pro Normal Days, talvez eu desse um 6,5. Se eu desse uma nota só pro arco do Mukuro, também é um Battle Shonen mediano, eu daria um 6,5. Porém, o grande problema de Reborn é que esses dois arcos são do mesmo anime e eles não funcionam em conjunto. O arco do Mukuro faz a comédia romântica de Reborn ser um anime pior, e o arco do Normal Days faz o Battle Shonen de Reborn ser um anime pior no arco do Mukuro. Esse que é o grande problema do Reborn no seu começo. Ele não se funciona como um anime só. Ele não conseguiu fazer de maneira suave a transformação de uma obra de comédia romântica, Slice of Life, pra uma obra Battle Shonen. Por que eu tô insistindo em comédia romântica? Porque era pra ser. Quando a gente falou no começo que as duas personagens, Haru e a Keiko, ficaram soltas na história, é porque ficaram, porque realmente era pra ser um triângulo amoroso que é levado até o final, e uma hora ele vai ter que escolher uma e casar com ela, sabe? E tanto que a obra tava trabalhando isso, né? Tem inclusive um episódio do anime que é só sobre isso. Ele começa falando que não, que ele já tinha escolhido, que a Kyoko é o amor da vida dele, mas passando o dia com a Haru, ele começa a perceber que ele não consegue também ver a Haru longe demais. E aí ele fica em dúvida. Porém, quando a história se transforma em um Battle Shonen, isso é esquecido. As duas personagens ficam voando na história. As duas personagens viram aquele leãozinho de pelúcia lá de Bleach, tá ligado? Todo mundo esquece que existe o Kon, como eu disse no começo. Se fosse só o primeiro arco, seria 6,5. Se fosse só o segundo arco, seria 6,5. Os dois em conjunto, eu tiro um ponto, porque eles não funcionam entre si. E ele é um grande exemplo de que é um anime extremamente mediano. Ele não é ruim, ele é mediano. Todo mundo falando, não, que Normal Days, isso e aquilo. Cara, eu me diverti. Só que eu me diverti com o Normal Days como um anime separado. Eu dei boas risadas. Risadas que eu não dei no arco mais sério, que é o arco de Mukuro. Inclusive, um arco que a batalha final foi uma batalha final muito bem construída, cara. Desde a hora que o Hibari chega junto com o Gokudera lá e o Hibari joga o Gokudera de lado, sabe? Até o final da luta. É muito boa. Eu acho que até um pouquinho antes. Quando o Gokudera explode a parede lá e liberta o Hibari, né? Que aparece o passarinho cantando hino. Dali pra frente, é um verdadeiro Battle Shonen foda, tá ligado? Só que é só isso. O problema é que tem que contar com o que veio antes, que são batalhas ridículas. Então, pra mim, é mediano. Pra mim, é 5,5. Ufa, por pouco eu não fui de quem é a menor nota de novo. Olha aí. E juntando aí todas as notas, 4,8, 5 e 2,5,5, a gente fica com a média de 5,2, fazendo então Digimon Frontier ainda é o anime com a pior nota no MDO, com 5. Tá justo. Graças ao Muriel, que mudou a nota de última hora. Eu baixei a minha nota. Você tinha dado 6, aí depois que eu dei 5 e o Chris mudou a dele, aí você mudou também. Uhul! Se você quer a parte 2 de Reborn, manda um e-mail. Se você quer um spin-off de Reborn só sobre o Long Champ, manda um e-mail lá pra Shonen Jump. Manda e-mail também. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio do MDA. Tchau. You've seen me here before, above the mountain tops. With every step I take, I show the world what I got. I feel alive again. I feel like it's a new chance, far from a wasteland, and I've got nowhere to be, so I'm waiting. I don't need a rush, I'm patient. However long it takes, I'll be there one day. Hey. Eternal, I'm alive and chasing whatever it is I'm facing. I can't walk away. There's so much left to say. Hey. Our story never has to end. Eternal, I'm alive again. We don't know what will happen tomorrow, but I hope a good surprise. I could flip all the time that I borrowed.